Olá, tudo bem? Meu nome é Ricardo Hashizumi e neste vídeo vamos estudar mais uma lição do livro Fonte Viva. Desta vez o capítulo 8, Obreiros Atentos. O livro ele foi psicografado por Chico Xavier e foi escrito pelo Espírito Emmanuel. Ele vai analisar o seguinte versículo do Evangelho. Aquele, porém, que atenta bem para a lei, perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado em seus feitos. Então, Emmanuel vai analisar esse versículo do Evangelho. O discípulo da Boa Nova, que realmente comunga com o Mestre, antes de tudo, compreende as obrigações que lhe estão afetas e rende sincero culto à lei de liberdade, ciente de que ele mesmo recolherá nas leiras do mundo o que houver semeado. Sabe que o juiz dará conta do tribunal, que o administrador responderá pela mordomia e que o servo se fará responsabilizado pelo trabalho que lhe foi conferido. E respeitando cada tarefeiro do progresso e da ordem, da luz e do bem, no lugar que lhe é próprio, persevera no aproveitamento das possibilidades que recebeu da providência divina, atencioso para com as lições da verdade e aplicado às boas obras de que se sente encarregado pelos poderes superiores da terra. Caracterizando-se por semelhante atitude, o colaborador do Cristo, seja estadista ou varredor, está integrado com o dever que lhe cabe na posição de agir e servir, tão naturalmente quanto comunga com o oxigênio no ato de respirar. Se dirige, não espera que outros lhe recordem os empreendimentos que lhe competem. Se obedece, não reclama instruções reiteradas quanto às atribuições que lhe são deferidas na disposição regimental dos trabalhos de qualquer natureza. Não exige que o governo do seu distrito lhe mande adubar a horta, nem aguarda decretos para instruir-se ou melhorar-se. Fortalecendo a sua própria liberdade de aprender, aprimorar-se e ajudar a todos, através da inteira consagração aos nobres deveres que o mundo lhe confere. Faz-se bem-aventurado em todas as suas ações, que passam a produzir vantagens substanciais na prosperidade e elevação da vida comum. Semelhante seguidor do Evangelho, de aprendiz do Mestre, passa à categoria dos obreiros atentos, penetrando em glorioso silêncio nas reservas sublimes do celeste apostolado. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer aqui é traduzir algumas palavras, trazer algumas palavras aqui para o nosso dia a dia. Então, ele fala assim: aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado em seus feitos. Fazedor da obra aqui a gente pode ler como trabalhador, né? Esse tal será bem-aventurado. Bem-aventurado é feliz, é aquele satisfeito e em paz. Aquele que adquiriu a paz de espírito que o Mestre prometeu. E aí ele começa dizendo que o discípulo da Boa Nova, que realmente comunga com o Mestre, ou seja, que compartilha das ideias e dos exemplos do Mestre, antes de tudo compreende as obrigações que lhe estão afetas e rende sincero culto à lei de liberdade. Que lei de liberdade é essa? É a compreensão da lei de ação e reação. A lei de ação e reação é aquela em que, quando você faz alguma coisa para alguém, aquela alguma coisa volta para você. Então, quando você faz o bem para alguém, aquele bem volta para você. Quando você faz o mal para alguém, aquele mal volta para você. Se nós respeitarmos isso, nós teremos a nossa liberdade
cada vez mais ampliada. Por quê? Porque você, entendendo essa lei e trabalhando de acordo com essa lei, você passa a ganhar cada vez mais responsabilidades. Ciente de que ele mesmo recolherá nas leiras do mundo o que houver semeado. Então, tudo que a gente faz na terra é semeadura. Uma hora a gente vai colher, cedo ou tarde a gente vai colher. Então, tudo que a gente semeia, a gente vai colher. Então, se a gente faz o bem, a gente vai colher o bem. Se a gente faz o mal, vai colher o mal. Os nossos atos e os nossos pensamentos são semeadura. São sementes que nós estamos semeando, que nós estamos espalhando por aí. Sabe que o juiz dará conta do tribunal e que o administrador responderá pela mordomia. Então aqui, o juiz, ele está julgando, ele está fazendo o trabalho dele. Mas ele vai dar conta do que ele fez. Ele vai dar conta para a própria consciência do que ele fez. Se ele fez certo ou se ele fez errado. Se ele fez certo, ele vai estar com a consciência tranquila. Se ele fez errado, a consciência dele vai doer. E a lei vai fazer com que ele retorne para corrigir aquilo que ele não fez direito. O administrador responderá pela mordomia. Então, se a pessoa fica se aproveitando da profissão de administrador ou da posição de administrador para ter mordomias, para só usufruir das mordomias, ele vai responder por isso. E que o servo se fará responsabilizado pelo trabalho que lhe foi conferido. Então, alguém te deu um trabalho, você como trabalhador, como servo, alguém te deu um trabalho, você tem que executar. Se você não executar, você vai ser cobrado por isso. Você vai ser responsabilizado pelo trabalho que lhe foi conferido, que você fez ou deixou de fazer. E respeitando cada tarefeiro do progresso e da ordem, da luz e do bem, no lugar que lhe é próprio, persevera no aproveitamento das possibilidades que recebeu da providência divina. Todos nós recebemos capacidades, possibilidades da providência divina. Nenhum de nós é inútil. Todos nós temos um papel na sociedade. Então, devemos executar essas tarefas e devemos aproveitar estas possibilidades que nós recebemos da providência divina. Atencioso para com as lições da verdade e aplicado às boas obras de que se sente encarregado pelos poderes superiores da terra. Então aqui, as lições da verdade são os ensinamentos de Cristo. E aí você aprende e aí você aplica no seu trabalho, aplica no seu dia a dia. Aplicado às boas obras que se sente encarregado pelos poderes superiores da terra. Porque dentro de você, você sente que você tem que fazer alguma coisa. Que você tem a obrigação de fazer alguma coisa. Então vá lá e faça. Caracterizando-se por semelhante atitude, o colaborador do Cristo, seja estadista ou varredor. Então, olha só, não importa se você é presidente da República ou se você é varredor de rua. Mas você, se você fizer as coisas direito, visando o bem do próximo, você é um colaborador do Cristo. Está integrado com o dever que lhe cabe, na posição de agir e servir, tão naturalmente quanto comunga com o oxigênio no ato de respirar. Então chega uma hora que você faz isso todos os dias. Você trabalha, por exemplo, como varredor ou como presidente da República, respeitando o direito do próximo, fazendo bem para o próximo. Aquilo, com o tempo, passa a se tornar um hábito. E esse hábito, ele passa a ser tão natural
quanto o ato de respirar o oxigênio. Se dirige, não espera que outros lhe recordem os empreendimentos que lhe competem. Então, quem é administrador, quem é presidente, quem é diretor, gerente, são posições de comando, são posições em que você dirige. Se você dirige, você não pode ficar esperando que os outros te lembrem dos empreendimentos, do que você tem que fazer, das suas responsabilidades como gerente, como presidente, como diretor, não importa. Como empreendedor, não importa. Se você está em cargo de comando, você precisa tomar a iniciativa de executar os empreendimentos que você sabe que precisa fazer. Se obedece, não reclama instruções reiteradas quanto às atribuições que lhe são deferidas na disposição regimental dos trabalhos de qualquer natureza. Então, se você é alguém que segue ordens, que é funcionário desse gerente, que é um analista, que é um assistente, que é um auxiliar, que é um varredor, não importa. Você sabe as suas obrigações. E aí alguém te deu uma ordem. Você não vai esperar que o seu chefe te lembre daquela ordem que ele deu anteriormente. Ele não vai ficar reiterando a ordem para você fazer. Você tem que fazer. Você não pode ficar esperando uma reiteração da ordem para fazer. Você tem que fazer. Você já entendeu o que é para fazer. Você não pode ficar indisciplinadamente esperando para receber a mesma ordem novamente. Não exige que o governo do seu distrito lhe mande adubar a horta, nem aguarda decretos para instruir-se ou melhorar-se. Isso aqui é bem para nós, né? Então tem gente que fica esperando que o governo vá lá na terra dele, adube a horta dele. Fica esperando cair do céu. E tem gente que fica aguardando decretos para estudar, para se melhorar. Então isso é bem para nós, isso é bem típico de nós, né? Nós ficamos esperando as coisas caírem do céu. Nós temos que mudar essa nossa postura, tá? Nós temos que não ficar esperando que o governo faça as coisas por nós, mas nós devemos fazer as coisas para melhorar a nossa vida. Nós não devemos ficar esperando o decreto do governo para começar a estudar. Nós devemos começar a estudar agora. Nós devemos começar a trabalhar agora. E o trabalhar aqui, eu não estou me referindo só àquele trabalho assalariado, remunerado. Não, tudo é trabalho. Na sua casa você tem trabalho para fazer, você tem um chão para varrer, você tem móveis para tirar o pó e assim por diante. Você tem livros para ler, você tem um monte de coisa aí para fazer. Você não deve ficar esperando as ordens dos outros para fazer as coisas que você tem que fazer e que você sabe que tem que fazer. Academia. Se você sabe que tem que ir para a academia, vá para a academia. Se você sabe que tem que se exercitar todos os dias, se exercite todos os dias. Não fique esperando alguém te mandar, te dar uma ordem para fazer o que você tem que fazer. Fortalecendo a sua própria liberdade de aprender, aprimorar-se e ajudar a todos, através da inteira consagração aos nobres deveres que o mundo lhe confere. Tudo que nós fazemos é nobre, tudo que temos que fazer de bom e para o bem do próximo e para o nosso bem também é bom, é nobre, porque tudo que foca o nosso crescimento espiritual, tudo que foca o nosso crescimento intelectual, tudo que foca o nosso crescimento moral é bom e é nobre. Faz-se bem-aventurado em todas as suas ações, que passam a produzir vantagens substanciais na prosperidade e elevação da vida comum. Então, a partir do momento que você começa a cumprir as suas obrigações, você passa a contribuir com o seu trabalho para o bem comum. E quando você faz isso,
você contribui para a prosperidade e elevação da vida em comum. E aí você é bem-aventurado, aí você é feliz na concepção do Mestre. Você adquiriu a paz de espírito que o Mestre nos deu. Semelhante seguidor do Evangelho, de aprendiz do Mestre, passa à categoria dos obreiros atentos, penetrando em glorioso silêncio nas reservas sublimes do celeste apostolado. Então, nesse momento, talvez ainda sejamos meros aprendizes do Mestre, meros aprendizes de Cristo. Mas aí a gente vai estudando e aí a gente vai percebendo que a gente precisa se mexer. A gente precisa colocar aquilo que a gente estudou, aquele conhecimento em prática. Então a gente passa da categoria de aprendiz para a categoria dos obreiros atentos, ou seja, dos trabalhadores, daqueles que estão conscientes das suas obrigações no planeta Terra. E aí assim nós penetramos em glorioso silêncio nas reservas sublimes do celeste apostolado. Então nós passamos de fato a seguir a Cristo. Passamos da categoria de aprendizes para a categoria de trabalhadores do Mestre. E aí nesse vídeo é isso, eu espero que você tenha gostado. Dê um like aqui no nosso vídeo, por favor. Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e eu aguardo você no nosso próximo vídeo. Até lá e um grande abraço!